Boa noite vocês que estão aqui no Zoom, boa noite vocês que estão chegando aqui no Instagram. Para você que está no Instagram e quer saber como participar pelo Zoom, é só entrar no link da minha bio e entrar no grupo VIP. Lá no grupo VIP eu envio os links e as informações sobre todas as aulas. E aí no Zoom a gente consegue conversar melhor, interagir melhor, e aí você consegue ter um acesso a mais comigo, tá? Então, para participar pelo Zoom, é só entrar no link da minha bio e entrar no grupo VIP, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre como vender mais trabalhando menos. Como assim, Kelly? É impossível vender mais trabalhando pouco. É, não vai trabalhar pouco, vai trabalhar muito, mas um trabalho com mais qualidade. Você já se sentiu assim, exausto no final de uma semana, no final de um dia, no final de um mês, pensando, nossa, eu visitei tantos clientes, tantos, eu falei com tanta gente e ninguém comprou? Ou, ai, meu trabalho foi em vão, parece que eu fiz e não fiz nada. Trabalhei e não tive resultado. Quem aqui já teve essa sensação? É muito comum. Porque muitas vezes a gente não qualifica nossos possíveis clientes, né? Nossos leads ou prospects, ou cada um dá um nome. E ao dominar a habilidade de descobrir leads, prospects qualificado entre os seus possíveis clientes, né, nos seus potenciais clientes, você vai fazer muito melhor uso do seu tempo e será capaz de concentrar seus clientes certos, seus potenciais clientes, e no momento certo. E isso vai aumentar o número de vendas e diminuir o seu trabalho, vai otimizar o seu tempo. Então, quando você aprende a qualificar os seus clientes, você tem uma maior chance de vendas, fazendo menos visitas. Então, às vezes, uma visita rápida ou num telefonema, você já consegue saber se o seu produto é para aquela pessoa naquele momento. Às vezes, ela pode até ser uma pessoa que vai comprar o seu produto, mas não está na hora certa. Ou você vai descobrir que aquela pessoa não precisa do seu produto. Você já imaginou como será muito mais fácil a sua vida se você conseguir qualificar seus leads, você conseguir visitar menos pessoas, demonstrar menos o seu produto e vender mais? Me conta aqui se isso não seria muito interessante, não é? Porque é muito, gente, frustrante. Eu já passei por isso, sim, várias vezes, de fazer um monte de visita em um dia, e imagina, eu moro em São Paulo, trânsito, e vai um cliente, vai em outro, nas visitas presenciais, hoje em dia, muitas coisas a gente faz online, né? Mas antigamente não, era tudo muito no presencial. E visito, às vezes tomo um chá de cadeira, fico uma hora esperando para ser atendido, você tem ali 5 minutos para falar, não consegue falar o que você gostaria no tempo que te dão, e aí você sai frustrado e sem um pedido assinado, né? Então, hoje, nessa aula, a gente vai exatamente ver os caminhos que a gente pode usar para qualificar esses prospects, para qualificar esses leads e fazer visitas e demonstrações mais assertivas e aumentar nossas chances de vendas. Por que aumentar as chances de vendas? Sim, porque a gente não garante nada, né? Nada é garantido, mas vai ter uma maior probabilidade de vendas quando você visitar clientes potenciais, clientes qualificados. Você quer? Me escreve aqui no chat se você quer realmente saber como fazer isso. Quer saber como encontrar os clientes mais qualificados? Então, a gente vai ver aqui pontinho por pontinho. Vocês que estão no Zoom, eu vou compartilhar
a minha tela com vocês. Vocês que estão no Instagram, desculpa, não vai ter como compartilhar, mas se você quer participar pelo Zoom na próxima vez, entra no grupo VIP através do link da bio, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui, só um instante. É assim, gente, ao vivo é assim mesmo. A gente, vamos lá. Aqui. Ok? Conseguem ver minha tela? Só dá um okzinho aqui para vocês que estão visualizando a minha tela. Sim? Ótimo. Enquanto vocês estão visualizando a minha tela, eu tô com a tela aqui grande, eu não tô conseguindo ver o chat, tá bom? Mas depois eu volto no chat, se tiver perguntas, pode colocar e eu respondo, sem problema nenhum. Bom, de vez em quando eu saio da apresentação, olho o chat, para que a gente vá discutindo e fique uma forma mais dinâmica. Então, aqui, como eu falei, a gente vai falar como vender mais trabalhando menos. Mas trabalhando menos porque a gente vai visitar as pessoas certas. Demonstrar o nosso produto para pessoas que realmente querem comprar naquele momento. Ok? E eu pergunto aqui, como o seu produto atende ao cliente em relação às necessidades e desejos? Você sabe exatamente como o seu produto atende? Hum? Você sabe quais são os benefícios do seu produto? Você sabe se aquela pessoa que você está indo visitar realmente precisa do seu produto? Porque muitas vezes a gente quer vender de qualquer jeito. Então sai atirando para todos os lados e nem verifica a necessidade real do cliente. Não verifica se ele realmente precisa do nosso produto. Realmente o nosso produto vai beneficiá-lo em alguma coisa naquele momento. Então a gente precisa entender qual o benefício do nosso produto, qual o resultado, qual a solução que ele gera. E se aquele cliente precisa dele, qual que é a dor daquele cliente? Eu resolvo o problema dele? Quais são os desejos, os sonhos daquele possível cliente? O meu produto vai atender? Tá? Então, o bom vendedor é aquele que oferece o produto certo para a pessoa certa no momento certo. Todo mundo fala de copy, copy. Então, a melhor copy é essa que faz a oferta certa para a pessoa certa, no momento certo e do jeito certo. Né? Não adianta você oferecer um produto com a melhor copy do mundo se aquela pessoa não precisa. Então, tudo isso deve ser avaliado. Muitas vezes a gente copia ou modela ou faz, né, do jeito que o outro está fazendo, mas nem sempre o método do outro se aplica ao nosso produto ou ao nosso cliente. Por isso, gente, que tudo é teste. Você aprende aqui várias ferramentas e você tem que testar no seu dia a dia e ver o que melhor funciona para você, o que melhor te atende. Tá? Se essa solução realmente vai cumprir aí os requisitos do seu produto e dos seus clientes. Tá? Então, sempre pergunte todos os dias como o meu produto atende ao cliente em relação às suas necessidades e desejos. Para quem é o meu produto? Para que serve o meu produto? Sabe? Qual a solução que o meu produto gera? Qual a dor que ele retira? Qual o sonho que ele realiza? Faz essas perguntas para você, que aí sim você vai saber oferecer o produto de uma forma mais efetiva e falar com as pessoas certas. E aí, nós temos os papéis, né, na jornada de compra. Tem a pessoa que inicia o processo de compra, que pode ser qualquer uma pessoa que faz um primeiro contato com você, ou até mesmo o seu filho, que chega numa loja e pede um brinquedo. Ele iniciou ali o processo, não quer dizer que ele é o comprador, mas ele que iniciou, eu quero esse brinquedo. Ele iniciou o processo de compra. Ou no meu caso, que trabalho com produtos hospitalares, às vezes o pessoal do setor fala, eu gostei do seu produto, eu tenho interesse, mas nem sempre ele é o decisor, né? Nem sempre ele é o que compra ou o que paga. Ele pode ser o usuário e o iniciador.
mas não é quem compra. Pode até ser influenciador, mas nem sempre é, tá? Então, tudo isso é importante ser avaliado. Quem inicia o processo de compra, quem é o influenciador? Será que aquela pessoa que iniciou vai ter o poder de influenciar quem realmente compra, quem decide? Quem é o decisor? O comprador em si e o usuário. Aqui, as pessoas podem ser as mesmas, tá? Então, às vezes, o iniciador pode ser o usuário, o influenciador também pode ser iniciador ou decisor, e vice-versa. E o comprador pode ser todas as pessoas. E às vezes são pessoas específicas. Por que é importante eu entender esse processo? É importante porque eu vou falar de formas diferentes com cada pessoa. Cada uma tem um interesse específico, cada uma tem um sonho específico, e eu tenho que adequar minha comunicação para essa pessoa. Tenho que adequar e ver os interesses dessa pessoa. Por exemplo, o usuário. O usuário, ele quer saber quais são os benefícios que o produto traz para ele, o que vai facilitar no dia a dia, o porquê que ele precisa trocar o que ele usa hoje pelo meu. Aí ele, às vezes, está satisfeito com o que ele tem. Qual é a vantagem dele fazer essa troca? Ou às vezes ele nem tem aquele produto, nem usa, e não faz diferença no dia a dia dele, ou ele não percebe que vai fazer diferença. Então, eu tenho que mostrar quais são as facilidades, quais são as vantagens, quais são as soluções, o que gera meu produto para o usuário. Porque às vezes o comprador, ele quer saber de preço, né, de negociação. Ele não entende muitas vezes daquele produto, nem sabe o que é. Então, o negócio dele é negociar, ele quer desconto. Ah, se ele já usa o produto X e o meu produto Y faz aparentemente a mesma coisa, por que ele vai trocar? Ele só vai trocar só mais barato. Então, quais são os diferenciais? Nem sempre é o preço, e sim o valor que o produto gera. Então, a comunicação é diferente em cada etapa e com cada pessoa específica. Por isso que é importante reconhecê-las no processo de compras. Ah, isso é fundamental para que você faça uma boa venda, para que você qualifique, né, o seu prospect e tenha um resultado satisfatório ao final do processo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta, alguma colocação? Pode escrever aqui no chat. Vocês estão quietinhos. Tranquilo? Ficou claro? Sim? Tudo bem, então. Perfeito. Qualquer dúvida, pode colocar aqui, tá, gente? Eu vou respondendo no decorrer da apresentação, ou ao final também esclareço as dúvidas. Fiquem tranquilos. Então, conhecer esse processo é muito importante, tá? Você que está no Instagram, lembrando que para participar pelo Zoom, tem que entrar no grupo VIP no link da bio, ok? Mas vocês também podem participar, pode colocar pergunta, não tem problema. E os passos da venda? A gente conheceu o processo da compra, né? Quais são os perfis do processo de compra, do iniciador ao usuário. E agora os passos da venda. Quais são os passos que eu devo seguir? Muitas vezes a gente quer pular as etapas no processo de vendas. A gente já quer falar com o cliente e sair com o pedido assinado, né? Na primeira visita. É o mundo dos sonhos. Verdade, verdade. É o mundo dos sonhos, né? Eu já chegar e falar, oi, tudo bem? Olha esse aqui. Aí ele fala, nossa, que produto perfeito, é o que eu estava precisando. Eu acordei hoje pensando em comprar o seu produto. Então, tudo bem, não importa o preço, não, tá ótimo, é isso que eu quero, tá assinado, né? Eu faço um Pix para sua conta. Esse é o sonho de qualquer vendedor, não é mesmo? É, gente, mas não é assim que funciona, e quem trabalha com venda sabe muito bem. Etapa por etapa, passinho por passinho. Às vezes, dependendo do produto que você vende ou serviço que você vende, você fica em contato com aquela pessoa por meses, às vezes até por anos, até sair a venda. Mas aqui tem as etapas. Hoje a gente vai
focar, né, na abordagem, na sondagem, que é na qualificação do seu prospect, para saber se vale a pena seguir com os próximos passos ou você guarda o contato daquela pessoa para uma próxima oportunidade. Tá? Então, isso é muito importante. Mas também tem a etapa da demonstração, que é quando você dá um gostinho ali do seu produto, você apresenta seu produto ou seu serviço, ou você dá uma amostra grátis. Sabe aquela coisa do supermercado? Que ficam as promotoras oferecendo ali um queijinho, um vinho, e ela fala, tá aqui, ó, só para você provar, né, um pedacinho, não sei o quê. E ali ela está fazendo uma demonstração do produto dela. Ela chega, você conhece? Ela chega fazendo a abordagem, né, a sondagem. Você conhece esse produto aqui? Aí você fala, não, nunca vi, né? Então, esse produto é novo, é um lançamento, ó. Você quer experimentar? Você fala, já tô aqui mesmo, né? É de graça, vou experimentar. Você vai lá, prova. Fala, você gostou? Ah, gostei. Então, ó, a gente tá aqui com preço promocional no mercado, e às vezes né? Aí já vem a parte dos gatilhos mentais. Reciprocidade e pela atenção, né, da moça ali que te ofereceu, você fala assim, eu vou levar um. Ó, eu vou levar um para mim, para minha mãe, para minha sogra e acaba comprando. Você fala, não, tá mais cara do que a marca que eu uso. E aí entra na parte do contorno das objeções. Ela fala, então, é que esse aqui tem um diferencial XYZ, ou ele tem um composto assim. Você viu que você sente a maciez do queijo, ele tem um gosto diferenciado, ele tem um detalhe a mais, enfim. E vai contornando ali as objeções, porque às vezes o preço está mais alto. Você fala, eu não gostei, senti um pouquinho amargo. Então, esse amargo é exatamente porque ele combina com esse vinho. Você vê, experimenta os dois juntos, sente a sensação, não tem um sabor diferenciado, e ele vai contornando ali até conseguir fazer a venda. Então, esses são os processos da venda. Você faz a abordagem, a sondagem, a demonstração, né, do seu serviço ou produto, as argumentações, o porquê, né, que é melhor comprar o seu do que o outro, do concorrente. Quais são as vantagens, quais são as ganhas, os ganhos, que ele evita perder, né, com esse produto, comprando o seu produto. Com todas as objeções de preço, de vou pensar, tenho que falar com o meu marido, com a minha esposa, não é o momento. Enfim, você vai durante o processo já fazendo as argumentações. E depois o fechamento em si, tá? Ó, o Roberto colocou aqui. Meu produto tem uma média de fechamento de 18 a 36 meses. Nesse tempo, temos que trabalhar todos os clientes internos do projeto. É isso mesmo. Tá vendo? De 18 a 36 meses. Olha o tempo que leva para fazer a venda de um produto. E muita gente começa a trabalhar em venda hoje e semana que vem já quer parar porque fala que isso não é para ele. Isso não é para mim, não nasci para isso, não serve para mim. Vender é dom, eu não tenho esse dom. Gente, não. Venda é técnica, é prática. E cada vez que você vai treinando mais e mais, vai ficando mais expert, como tudo na vida. Quando você era bebezinho lá, começou a se arrastar, depois a engatear, depois andar. Quando você andava, não andava assim, né? Meu filhinho, eu lembro que quando ele começou a andar, eu saía com o braço assim, né? Segurando, porque ele balançava todo, parecia que ia cair. E hoje já corre que é uma maravilha, porque foi praticando. Agora quer dizer que os tombos que ele levou no meio do caminho ele ia desistir e falar: não vou andar porque andar não é para mim, não nasci para andar. Não, então a gente tem que aprender muito com as crianças, né? As crianças nos ensinam muito essa questão, que criança não desiste, ela vai lá, persiste, persiste, persiste até conseguir. E nós adultos desaprendemos isso, né? Muitas vezes a gente desiste muito rápido, ou damos várias desculpas, ou colocamos culpas em várias pessoas e não assumimos a nossa responsabilidade, né? Ó, o Roberto colocou sempre abordar a parte técnica com o usuário e a parte de valores, mostrar para o comprador os benefícios e retorno. Isso mesmo. Tem que mostrar o valor, não é só o preço. Muitas vezes o comprador muitas vezes ele compara banana com maçã
e quer que o preço seja melhor, né? Então, da maçã está muito caro, mas ele nem está comparando maçã com maçã, ele está comparando banana com maçã. Então, realmente, a gente tem que ter um conhecimento do nosso produto ou serviço para mostrar esses diferenciais. E esses pontos que eu falo aqui com vocês, que eu mostro, é uma pequena parte do que eu oriento na minha mentoria, tá? Eu faço uma mentoria em vendas, em comunicação persuasiva, como ter uma comunicação mais poderosa para você aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento, bater suas metas, né, todos os meses. Então, aqui é uma pequena parte do que eu oriento na minha mentoria. E na mentoria, é uma mentoria individual. Então, eu estou ali sentadinha com você, entendendo os seus desafios, entendendo quais são os problemas enfrentados no dia a dia, e juntos nós vamos ver a melhor solução para que você aumente suas vendas, melhore sua comunicação, foque sua comunicação corretamente para as pessoas certas, quais são as abordagens que você deve ter no seu dia a dia e assim aumentar e melhorar seus resultados de vendas, tá? Então, até se vocês quiserem saber mais depois da mentoria, eu deixo o meu contato. Tem também no link da minha bio, tá? Se você entrar lá, comunicação persuasiva, tem minha página de vendas, vocês podem ver os detalhes, tem meu WhatsApp, pode entrar em contato direto comigo para vocês entenderem mais sobre o processo, tá? Porque isso é muito importante. Aqui, em 40 minutos, uma hora, é uma pequena parte, não dá para explicar tudo que eu explico aí no acompanhamento de 3 a 6 meses, né, junto com o mentorando. Então, é uma pequena etapa aí do processo, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? É coisa de professora, né, gente? Eu sempre estou perguntando se tem dúvidas, porque eu sou treinadora, palestrante há muitos anos e é uma coisa que eu tenho, né? Aquela coisa de professora, que eu sempre pergunto, vou interrompendo, tirando as dúvidas. Fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar. Então, vamos lá, continuando. Como as pessoas tomam decisões, né? O consciente, que é a maioria das pessoas pensam que toma decisões pelo consciente, né? Mas o consciente é a pontinha do iceberg. A maioria das pessoas tomam decisões mais pelo subconsciente, apesar de dar justificativas conscientes. Então, a compra é mais pelo emocional. Por padrão, sabe aquela coisa? O que que é padrão? Sabe aquela, você sempre vai ao supermercado e aquele sabão específico você sempre compra daquela marca. Aquele extrato de tomate você sempre compra daquela marca. Aquele suco X você sempre compra daquela marca. Até as outros produtos, você pode diversificar a marca, comprar o mais barato, ou testar um novo, mas aquele específico você sempre compra aquela marca. Esse é quando compra por padrão, tá? Razão, a gente toma algumas decisões racionais, mas é mínimo, né? A maioria das vezes é pelo emocional, mas se dá uma justificativa racional. Quer ver um exemplo? Mulher, quando vai no shopping comprar, tá precisando de uma blusa. Uma blusinha. Ai, vai lá, fala, nossa, tô precisando de uma blusa, vou comprar uma blusa. Aí ela chega e vê uma outra e fala, nossa, mas essa aqui ficou tão linda, né? Caiu bem no meu corpo, nossa, mesmo eu com os quilinhos a mais, assim, ela ficou bem bonitinha. Nossa, olha no espelho, aí seu marido fala, nossa, ficou muito bonita essa roupa. É, amor, não ficou? Ai, acho que eu vou levar essa também. Nossa, e essa calça? Nossa, combinou tanto essa calça. Nossa, aí ela fica tão emocionada ali com o jeito que ela se vê no espelho, com o corpo como ficou, do jeito que ela gostou, caiu tão bem. Ai, nossa, tão difícil achar uma roupa que cai tão bem com essa cor, que eu nunca acho essa cor, né? E aí, no emocional, ela comprou. Aí, quando se pergunta, ela vai dar justificativa racional. Fala, não, eu comprei porque eu estava precisando. Estava precisando de uma calça, de 5 blusas, de 3 vestidos. Nossa, eu estava quase sem roupa, eu precisava. E, nossa, estava com preço tão bom, tão atrativo, que eu não pude resistir. Então, as justificativas são racionais, mas a compra foi emocional. Por que é importante entender isso, Kelly? Porque você
na hora de vender, você precisa atingir o emocional da pessoa, o que está por trás daquilo. Você precisa entender o porquê que ela precisa comprar aquele produto. Então, é muito importante você entender esse processo, como entrar no emocional da pessoa. Às vezes a justificativa que ela tem é: eu preciso desse produto porque eu tenho que fazer isso aqui. Por exemplo, né? Eu preciso desse vestido para ir num casamento. Essa é o racional. Eu vou vender comprar um vestido porque eu preciso ir para um casamento com esse vestido. O que tem por trás desse emocional? Nossa, olha, nesse casamento vai estar fulano, ciclano, beltrano, que eu não vejo há muito tempo. Eu preciso de um vestido que me mostra mais bonita, mais atraente, que deixe meu corpo bem, que não mostre minhas gordurinhas, que isso, que aquilo. Então tem todo um emocional por trás daquilo, na hora de compra de um simples vestido para ir para o casamento. Só que qual a justificativa? Eu preciso de um vestido para ir para o casamento. Então, você entendendo essa vontade por trás, você vai saber qual tipo de vestido oferecer. Um carro. A pessoa não compra o carro. Às vezes ela quer velocidade, às vezes ela quer segurança, às vezes ela quer conforto, às vezes ela quer espaço para a família. Qual é o que tem por trás da compra desse carro? E você entendendo essa parte emocional, você vai oferecer exatamente o que ele precisa e falar o que ele quer ouvir. Se ele busca segurança, você vai falar dos pontos de segurança do carro. Se ele busca conforto, você vai focar no conforto que o carro gera. Então, por isso é importante saber o que há por trás do racional, que as pessoas sempre compram. 95% tem pesquisas que provam, 95% das pessoas compram mais pelo emocional do que pelo racional. Só 5% compra racionalmente. Mesmo as justificativas sendo racionais. Tá bem? Vocês aqui do Zoom, pergunta? Como atingir o emocional? Como eu falei, é através da comunicação. Mas, para você entender, você precisa ter uma escutativa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Porque primeiro você precisa ouvir o cliente com ouvidos de atenção mesmo, de ouvir, né, com escutativa, porque ele vai te falar o que ele precisa. E aí você vai focar a comunicação dentro do emocional dele. Mas você precisa entender o seu cliente. Então, uma pessoa que você nunca viu, você vai falar o básico, o que você acha importante do seu produto. Você precisa entender o que é importante para o outro. Você não vende para você, você vende para o outro, tá? Esse é um ponto muito importante, né? Aqui, escuta ativa, entender o que ele quer. Numa reunião de 15 minutos, que às vezes o cliente te oferece, você quer falar 14 e ouvir um. Não é assim? Né? Sim, sim, não. Ó, a maioria está dizendo sim aqui. Muitas vezes você fala, eu tenho 14 minutos, aí você fala da empresa, aí você fala de você, aí você fala do seu produto, e não teve tempo de ouvir o cliente. Mas o que que ele precisa? Então o Roberto colocou aqui, temos que realizar a leitura do cliente, do seu perfil, identificar suas necessidades. É isso mesmo. Tem que identificar o que que ele precisa. Às vezes, se você der ali 2 minutinhos no início da conversa para entender o que ele precisa, você vai focar naquele ponto. E aí ele vai falar, nossa, ele realmente me entende. É isso mesmo que eu preciso, é isso que eu quero. E ali você já atraiu o cliente, você se conectou, você gerou confiança. Mesmo que ele não compre de você naquele momento, quando ele precisar daquele produto específico, a primeira pessoa que ele vai procurar é você. Porque ele sabe, ele fala, eu quero comprar de alguém que me entende, que sabe exatamente o que eu quero, que tem o produto que eu preciso. A justificativa é racional. Mas por quê? Porque você gerou uma conexão, uma confiança, você ouviu e falou exatamente o que ele queria ouvir. Isso
é um ponto muito importante na hora de qualificar o seu prospect. A gente está falando aqui de qualificar. Então, para você entender se seu produto é para ele e se é o momento certo dele comprar, e não ficar lá perdendo tempo, porque muitas vezes você fica perdendo tempo com uma pessoa, às vezes meses, e ela não compra. Por quê? Porque não é uma pessoa qualificada para comprar. Você não fez o início dos passos de venda, que foi a abordagem, né, e a segmentação. Então, quando você não faz esse início bem feito, bagunça todo o resto. E aí você não tem uma venda ao final do processo. Você trabalha ali meses e não tem resultado, porque você não fez o início do processo bem feito. Por isso que eu disse no início da apresentação, não adianta querer pular etapas. Tem que ir passo a passo, porque quando você segue o passo a passo, você tem resultados melhores. Ah, e qual o tempo de cada passo? Não sei. Depende do que você vende, depende da sua abordagem, depende do cliente. Às vezes os passos podem ser em 2 visitas, ou em 2 telefonemas, ou em 2 conversas online, você já consegue passar por todos os processos, né? Por todo o passo a passo do processo de vendas. Às vezes demora meses. É igual o Roberto colocou aqui, que demora 18 a 36 meses para poder vender um produto. Então, depende, né? Não tem como eu falar assim, ah, na abordagem você vai demorar 5 minutos, na sondagem 10 minutos. Não tem, gente, não tem um tempo. Você tem que ir sentindo, e tem que ir treinando, e tem que ir testando, tá? Tudo é teste, tudo é prática. Por isso que é importante ouvir, por isso que é importante entender o outro e ter uma comunicação correta e fazer o passo a passo, tá? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Sempre, Roberto, sempre queremos provar ao cliente que somos uma empresa única. Esse é o ponto que perdemos o cliente, pois o mercado está cheio de pessoas com este perfil. É verdade. Temos que identificar a necessidade e encontrar entrar com a solução. Ele terá mais atenção. É isso mesmo. A gente quer mostrar que a gente é o máximo. Eu sou o melhor do mercado, sou melhor que meus concorrentes, a minha empresa é a melhor, oferece isso, e você só fala de você. Gente, me fala aqui. Você, como comprador, você coloca no perfil de comprador. Você gosta dos vendedores que chegam em você e só fala dele, e fala da empresa e do produto, e não te dá chance de falar? Coloca aqui, vocês gostam? Não, né? Vocês do Zoom aqui? Não. No Instagram, coloca aqui, se vocês gostam de ir falar com o vendedor assim. Você fala, ai, que vendedor chato, não para de falar dele, ai, ele se acha. Então, é a mesma coisa, se coloca, tem a empatia, coloca no lugar do seu comprador, o possível comprador. As pessoas gostam de ser ouvidas, elas gostam de atenção. E quando você dá um pouquinho de atenção a mais do que o outro vendedor, você já vai conquistar ali ela, nem que seja 1% a mais. Vai ganhar um pontinho positivo ali na avaliação. Isso já conta no momento decisório. Tá? No momento de decisão, você ter dado mais atenção conta muito, porque ela falou: se ele me deu mais atenção aqui, nessa parte no processo de iniciação, que ele nem sabia se eu ia comprar, ele vai me dar mais atenção depois, no pós-venda, né? Pelo menos, mesmo que não seja, a pessoa espera isso. Quando você dá atenção na pré-venda, não só na venda em si, ela espera e imagina que no pós-venda você também vai dar uma maior atenção, tá? Por isso que é muito importante. Ó, a Dani colocou muito chato o vendedor assim. É verdade, gente. É muito chato. Tá? Então, não sejamos assim, ok? Qualifique seu cliente. Vocês do Zoom, eu vou parar aqui. Vocês conseguem ainda continuar visualizando a minha tela? Sim? Ok. E aí, nós temos algumas etapas na parte de qualificação do cliente. Eu vou falar aqui 5 pontos fundamentais, né, que nós já fomos falando no decorrer da apresentação, e a gente vai agora detalhar um pouco mais. Quais são os pontos fundamentais para você saber se aquele é um potencial cliente? A necessidade.
né? Você entender a necessidade dele. Não pular nos processos de venda. Muitas vezes os vendedores acabam pulando o processo e se concentram na necessidade dele. O que eles acham que é importante para o cliente. Então, eu chego aqui e a pessoa está precisando de uma camiseta branca, mas eu só tenho vermelha, né? E aí eu começo a falar dos benefícios da camiseta vermelha, falar da qualidade, e começo a falar, e não ouvi que a pessoa precisa da camiseta branca. Então eu falo que é importante para mim e não para ele. Então, fazer suposições, né, errada, não entender a urgência do cliente, não entender o tempo do cliente. Às vezes o processo de venda tem um tempo. Então ele fala assim: ah, eu tenho esse dinheiro para gastar em X tempo. Se você não atender aquilo, perde a verba. Por exemplo, instituições públicas. Ele tem uma verba para usar naquele momento com aquele produto. Se ele não usar ali, ele vai perder a verba. Então, esse é importante você entender. Qual a necessidade do cliente, qual o tempo do cliente, tá? O que que ele precisa, determinar o seu cliente real a compra do produto. Então, algumas perguntas são importantes, tá? Qual o seu maior desafio nesse momento? Você está satisfeito com o produto que você tem hoje? Quais são as maiores dificuldades que você tem com o produto atual? Já, se ele usar um do concorrente, por exemplo. Você acredita que o meu produto pode solucionar esse problema que você tem hoje? E se eu fizer assim, você acha que isso vai te ajudar? Quais são as possíveis implicações, tanto para você quanto para a empresa, se eu não conseguir, né, implementar a solução correta para você? E se eu não conseguir nesse tempo que você precisa? O que que pode ocorrer? Então, ele vê que você está preocupado realmente em resolver o problema dele, e dar uma solução para ele, tá? Então, primeiro ponto, necessidade. Segundo ponto, exclusividade. Tá? Então, exclusividade não é que meu produto é o único do mercado e eu sou o diferencial. Não, mostrar que o seu cliente é exclusivo ali naquele momento, que você atende especificidade dele. Tá? Por exemplo, o que eu falo na minha mentoria, eu faço mentoria individual. Então, lógico que eu tenho roteiro, eu tenho ferramentas, eu tenho checklists, eu tenho processos, mas eu vou utilizando de acordo com a necessidade de cada mentorando. Nos desafios dele, ele é exclusivo ali. Não é porque, eu tenho isso aqui, então na sessão 1 eu tenho que fazer isso, na sessão 2 eu tenho que fazer isso, na sessão... Não, porque eu entendo a necessidade dele e dou uma solução exclusiva para ele, tá? Então, isso é muito importante. Ele quer branco, eu só tenho um vermelho. Será que eu não posso conseguir um branco? Ou será que se o vermelho não vai atender? Vamos ver o porquê que ele precisa do branco, né? É necessário mesmo ser branco? Se sim, e eu não tenho como resolver, eu já saio de cena. Ele não é um potencial cliente para mim. Deixa para outro. Não adianta querer vender a todo custo. A gente está na fase aqui, qual que é a principal razão dessa aula, gente? Ter prospectos qualificados, ter leads qualificados. Não adianta querer vender a qualquer custo. Tá? Se vê que meu produto não atende, sai de cena. Quem sabe numa próxima vez, mantenha um contato. Bom? Então, algumas perguntas para você entender sobre exclusividade. Você já tentou resolver esse problema? Você está trabalhando atualmente em alguma solução? Quais são as maneiras que você tentou trabalhar? Você já contratou alguém? E aí você vai aqui, você ajuda até a quebrar objeções. Essas perguntas te ajudam até no final do processo. Lembra lá nas etapas de vendas? Tem lá de abordagem. Uma das etapas é a quebra
e a neutralização das objeções. Com essas perguntas, você já vai ter quebrando objeções ao longo do processo, para lá na frente você não ter mais objeções para quebrar e sim fechar seu processo de vendas. Um outro ponto é o orçamento. Será que o seu produto está dentro do orçamento daquela pessoa? Muitas vezes você tem um produto que, não estou falando que é caro, tá, gente? Porque não existe produto caro. O que existe são ali prioridades, né? Então, às vezes você fala assim, tenho 10 mil reais. Tem gente que prefere gastar 10 mil reais numa viagem, tem gente que prefere gastar 10 mil reais num shopping, tem gente que prefere gastar 10 mil reais com cursos. Depende, né? Cada pessoa usa os 10 mil reais dela de uma forma. Às vezes ela acha que pagar uma mentoria, um curso, qualquer coisa assim de 10 mil reais, ela acha muito caro. Agora, ela comprar 10 mil reais em roupa, tá ok. Tem gente que já acha um absurdo comprar 10 mil reais em compra. Ela prefere viajar. Ela acha que é muito mais bem gasto o dinheiro em viagem. E tá tudo bem. São prioridades, né? Então, você tem que entender se o seu produto não é prioridade para aquela pessoa ou se realmente ela não tem aquele orçamento. Ah, eu só tenho X reais para comprar para comprar esse produto específico que eu preciso, seja da sua marca ou de outra, enfim. Então, às vezes não está dentro, o seu produto não está dentro do orçamento dela. E ok, sai de cena. E precisa realmente entender, tá? Porque se o caso for não tem o orçamento, eu saio de cena. Agora, se o caso for não é prioridade, eu posso gerar prioridade, né? E aí já é uma outra abordagem. Por isso que é importante essa fase de qualificação dos seus prospects, dos seus leads, para que você tenha melhores fechamentos, melhores vendas, resultados melhores. Você vai aumentar muito o número das suas vendas se você fizer uma qualificação bem feita. Tá bom? Sabe, fazer as perguntas certas, falar com as pessoas certas. Essa fase de qualificação do cliente é muito importante. Você não vai mais ficar perdendo tempo em visitar milhares de clientes, falar com milhares de possíveis clientes, né? E não ter nenhuma venda. E aí você fica muito frustrada, porque você fala, gente, eu falei com 30 pessoas essa semana e não fiz nenhuma venda, não é possível, o que é que eu tô fazendo de errado? Às vezes não é você que tá fazendo alguma coisa de errado. Às vezes não eram pessoas certas. Mas quando você faz a passo a passo, você faz a etapa certa, você consegue fazer bem feita essa fase de qualificação, você vai perder menos tempo. No telefonema, às vezes você consegue fazer a qualificação. Você fala, não, esse cliente não é para mim. Passa para o próximo. Então, você vai aumentar muito o número das suas vendas, tá? Então, esse ponto é importante. E as perguntas que eu posso fazer nessa fase? Você tem orçamento para viabilizar, né, esse produto? Você tem calendário, exercício fiscal, por exemplo, hospital, né? A gente fala, trabalha muito no hospital que tem os momentos que eles fazem o CAPEX, que eles separam uma verba para gastar com algum produto específico, então a gente tem que aproveitar essa fase do CAPEX aí para fazer o orçamento. Então tem tudo isso. Qual o orçamento anual que ele tem para esse tipo de produto? Se dá para fugir um pouco disso, o que é necessário, se pode realocar o dinheiro. Então, essa fase de orçamento é importante entender. Você fala assim, ai, Kelly, mas isso não é só na hora da venda? Não, gente, você fez todo um trabalho, demonstração, ficou um tempão, e chega no final, a pessoa fala, ah, tá muito caro, o meu orçamento não dá. Imagina, o tempão que você perdeu, não é? Então, é importante fazer isso na hora da qualificação já do seu prospect, para você não ficar meses ali e depois não sair com pedido e ficar frustrado. Ali você já ficou menos tempo e falou, beleza, não tem orçamento, passa para o próximo. Bom, um outro ponto é influência. Tá? As pessoas gostam de se sentirem importantes. Muitas vezes você irá envolver um ciclo de vendas, independente de ter autoridade ou influência suficiente, tá? Para a pessoa, se ela tem a tomada da decisão de compra ou não. Não importa, lembra lá do processo de compras? Tem o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. Então, não importa em qual
fase aquela pessoa está. Ela gosta de se sentir importante, de se sentir influente, então você tem que dar uma atenção para todos como igual. Se ela percebe que você está tratando o comprador melhor na visão dela do que ela vai gerar uma parede, um muro na sua frente. Ela vai pegar ranço, sabe assim? Vai pegar ranço de você. E não vai mais querer saber comprar. Mesmo que ela precise, você seja o único fornecedor daquele produto no mercado, ela vai dar um jeito de não comprar de você. Então, trate todos igualmente. Tenha uma comunicação diferenciada com cada um, tá? Ó, a Dani até colocou aqui, Roberto, isso quando atende, às vezes, tem tão pouca empatia que julga o cliente pela aparência e perde a venda. É verdade, né? É isso mesmo. Muitas vezes a pessoa olha assim, pela roupa da pessoa e fala, Ih, não tem dinheiro não para comprar meu produto, né? Já aconteceu com vocês? Você chegar lá numa loja de chinelo, e isso entra aqui na parte da influência, a pessoa não vai se sentir importante, né? Só porque eu tô de chinelo e bermuda e entrei numa loja de roupa social, sei lá. A pessoa, o vendedor olha assim para você de cima e embaixo, né? E fala assim: "Ah, tá, se precisar de alguma coisa me chama". É assim? Aí você fala: "Nossa, né? Não quero comprar", mesmo que você tenha muito mais dinheiro do que aquela pessoa que chegou toda no salto. Então, isso cria uma parede. E às vezes você não compra naquela loja e nunca mais entra naquela loja. A pessoa perde a venda e perde o cliente para sempre. E é isso que acontece, tá? Você precisa ter certeza com quem você está falando e como você vai falar com cada pessoa e gerar esse grau de importância. Mas não é gerar, esse é mais importante que esse é mais importante que esse. Não. É dar importância para todos, de acordo com cada função, com uma comunicação diferenciada, para ele sentir que ele está sendo tratado igualmente, tá? Que não é porque é um diretor ou o assistente que você está tratando de forma diferente. Às vezes você nem dá bola para o assistente, só fala com o diretor e finge que o outro não está. Não. Gente, tem que dar grau de influência para todos, todos são importantes, do porteiro que te atende, da mulher que vem te servir o café, tem que ter uma comunicação igualitária, tá? Porque ali você já está sendo avaliado. E às vezes a recepcionista é quem vai te ajudar na venda. Pensa nisso. Mas é importante também você saber o papel daquela pessoa no processo de decisão, porque às vezes você fica falando com uma pessoa e não é ela que decide a compra. Então, saber o papel de cada pessoa no plano de compra é fundamental. Quem é você, né, nesse plano? Não com essas palavras, né, mas você inicia. Tá, depois de você, qual é o próximo passo? Vai para fulano, avaliar preço. Depois vai para ciclano, que decide se vai comprar ou não. E depois vai para Beltrano, que assina o pedido. É importante saber o papel de cada um, para você não ficar perdendo tempo, né, vamos dizer assim, com uma pessoa que não vai ser o comprador final. Você tem que falar todos os envolvidos nesse processo. A gente fala que é uma equipe multidisciplinar. Eu tenho que saber o papel de cada uma no processo de compra, tá? Isso também faz parte da qualificação. E, por último, mas não menos importante, lembra que nós falamos sobre 5 fundamentos na qualificação do cliente? O tempo. A gente precisa saber se está falando com o tomador de decisão, um influenciador, e o tempo que ele precisa para tomar essa decisão, o tempo dele que ele precisa para ter esse produto nas mãos dele, o tempo que ele precisa, né, para compra mesmo, porque às vezes eu estou falando, não todo o processo de compra demora 1 mês, demora 2 meses, demora 3 meses. Ou eu só posso comprar isso aqui tal mês dentro de um ano. Então, isso é muito importante saber o tempo que você tem para fornecer ou instalar o produto ou o serviço, enfim, e o tempo que o cliente também tem de compra. Porque às vezes você está falando com o cliente em janeiro, mas
ele só pode comprar esse tipo de produto em agosto. Você vai perder o tempo de janeiro até agosto falando com ele? Não, fala com ele. Não, não, tudo bem, eu volto a te contactar em julho, né? Ou em junho, né? Para fazer. Qual que é o tempo? Ah, não, a gente volta a se falar em junho, que aí tem um processo de avaliação no mês de julho e fechar a compra em agosto. Enfim, então é muito importante esse período, tá? Por exemplo, eu trabalho com um produto que, para o hospital usar, ele tem que ser testado no equipamento específico. E esse teste, né, essa qualificação que a gente chama, ocorre uma vez por ano no hospital. Se eu perder o time de testar meu produto nesse período de qualificação, perdi a chance. Eu não consigo mais vender naquele cliente durante um ano inteiro, porque ele não pode usar meu produto sem estar qualificado no equipamento. Então, eu preciso saber exatamente as datas de qualificação dos equipamentos naquele hospital. Porque aí eu vou um mês antes, falo, vai ser mês que vem a qualificação, eu posso trazer produto X, Y, Z? Tá. Às vezes a pessoa testa antes da qualificação, qualifica, e aí durante um ano eu posso vender. Porque está qualificado, mesmo que meu produto não seja a primeira opção, seja a segunda, na falta de um, ela tem o meu. Então, se eu perder o time, se ela fez a qualificação em julho e eu cheguei em agosto, acabou. Durante um ano ela não pode comprar mais meu produto, a não ser que eu pague e que ela se disponibilize de qualificar o equipamento de novo e eu pague essa qualificação a mais, que não é barato, para poder colocar meu produto em menos de um ano. Então, é muito importante o tempo, saber o tempo de compra, saber quando compra, e aí você vai qualificar o seu cliente e ter respostas mais assertivas, tá? Um outro comentário aqui, ó. Temos que tratar todos bem, mas de modo diferente. A forma que você aborda o porteiro é uma, a forma que você aborda o diretor é outra. Isso mesmo, a comunicação é diferenciada. Uma comunicação com empatia e respeitosa com todos. Mas a gente está falando aqui de comunicação, né, gente? A forma de comunicar é diferente, mesmo porque os interesses são diferentes. Lembra? As necessidades. Então, eu tenho que falar de acordo com a necessidade de cada um. A necessidade do diretor é uma, a necessidade do porteiro é outra, a necessidade do iniciador de compra é uma, do usuário é outra, do comprador, do influenciador, do decisor. Cada um tem uma necessidade, um sonho e uma dor diferente. Às vezes a dor de uma é o preço, às vezes a dor de outra é o seu produto servir café, sei lá, né? Então, eu tenho que entender as dores e os desejos de cada um e comunicar isso, né, de forma diferenciada com o meu produto. Não adianta eu chegar para uma pessoa e ficar falando dos benefícios do meu produto se para ele só importa o preço. Então, eu tenho que mostrar ali os diferenciais do meu preço. Então, isso é fundamental. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu olhar o chat aqui no Zoom. Só lembrando que quem está no Instagram, se quiser participar nas próximas aulas, pelo Zoom, entra no grupo VIP no link da minha bio, tá? Para poder participar. Ok? Ficou claro? Vai ajudar muito. É, clareou. Não, gente. Realmente, você entender todo esse processo é fundamental, tá? É fundamental a qualificação. Vocês viram como reduz o tempo quando você qualifica bem o seu prospect? Vai aumentar as chances de vendas e você vai conseguir otimizar o seu tempo, porque você vai demonstrar o seu produto para os prospectos já qualificados, com as pessoas que têm maior chance de comprar o seu produto. Bem? Ótimo. E aqui eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, tá? Que eu acho assim super válida para essa apresentação, que venda é uma oferta bem feita. Comunique de forma efetiva as vantagens do seu produto. Venda é uma oferta.
Se você não ofertar, você não vai vender. Quem acompanhou nossa jornada, né, com o Alexandre e eu, que a gente falava assim, qual o produto que mais vende, né? E o produto que mais vende é o que você oferece. Se você não oferecer, você não vai vender. Mas tem que saber para quem oferecer e quando oferecer. Tá? E é esse um dos processos que eu mostro na minha mentoria, né? Meus mentorados, eles chegam com um monte de dúvida, com um monte de coisa na cabeça, e falam assim, nossa, eu não estou conseguindo vender, eu não consigo me comunicar, eu travo na hora de falar em público lá com o meu cliente, mas em público não é uma palestra, gente, é em público assim, às vezes com duas, três pessoas numa reunião. A pessoa trava, sua frio, treme, fala tudo, desconecta, ela treina, 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 vai chegar ali, dá branco, sabe aquele deu branco? E é isso que eu trabalho. Eu falo, gente, vamos aos poucos. Qual o seu principal desafio? O que está te atrapalhando no resultado final? Porque às vezes o resultado final que ela quer é vender mais. Mas o que que acontece nesse meio, né, nesse processo? Vamos passo a passo. Trava na hora de falar numa reunião, vamos trabalhar isso. Depois vamos trabalhar a comunicação. E por último, a venda é uma consequência, é um resultado de todo o seu trabalho, de etapa por etapa. Por isso que eu falo, não pule as etapas, vai passo a passo. E a venda é uma consequência. O seu faturamento, os seus resultados, os seus ganhos é uma consequência de todo o seu trabalho. Para mim, é um orgulho quando eu vejo, eu vou etapa por etapa, várias sessões ali com meus mentorandos, e no final eu vejo que ele conseguiu o objetivo final. Mas é meta por meta. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, aqui na minha casa, para eu chegar na portaria, eu tenho que passar por vários caminhos. Tem que sair aqui, passar pela cozinha, pela sala, porta, descer o elevador, seguir, até chegar na portaria. Assim é como o seu objetivo. Aí você fala, eu quero vender, e você fica naquela fobia de querer vender, 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 e você fica focando muito na venda e não foca no caminho, no processo, no passo a passo. Então, siga o passo a passo, foque no processo e a venda vai acontecer. A venda é uma consequência do seu trabalho. Lembra dos passos a passos, da abordagem, da segmentação, da demonstração, né, da quebra de objeções, da oferta e do fechamento. Sem contar o pós-venda, enfim, né? É um processo grande, mas vai etapa por etapa. E a venda, sim, vai acontecer, tá? Certo? Alguma dúvida? Gostaram? Coloque aqui quem gostou. Sim, a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu vou compartilhar depois nos grupos. Quem não está no grupo do WhatsApp, você pode entrar através do link da bio, no grupo VIP, tá? Eu vou compartilhar lá também a aula. No Instagram, eu ainda não sei se eu vou deixar gravada, não, gente. Eu acho que no Instagram eu não vou deixar gravada, eu vou deixar gravada só aqui a do Zoom, porque tem a apresentação, tudo mais. E aí vocês vão acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram com vergonha de colocar aqui, não quiseram se expor, pode me mandar pelo direct, tá? No @Kelly Custódio Mentora. Pode me mandar no direct. Se quiser saber mais também sobre a minha mentoria, entra no link da bio, Comunicação Persuasiva. Lá tem a página explicando tudo certinho, passo a passo, como funciona cada etapa. Também pode entrar em contato comigo no direct, que eu tiro todas as dúvidas, tá? Vai ser um prazer. Obrigada pela participação de todas, obrigada por todos estarem até aqui, né, durante todo esse tempo. Parabéns pela evolução, por vocês quererem aprender e sempre quererem aprender a melhorar a comunicação, a vender mais. Porque é isso, né, gente? É um processo. E aprendizado é contínuo. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. E eu aprendo muito aqui com vocês, por isso que para mim também é importante dessas aulas, porque as dúvidas de vocês podem ser dúvidas de outros, e eu vou sempre buscando aí novos caminhos, novos ajustes, né, novos passos, novas estratégias para trazer aqui para vocês. Então,
Muito obrigada e uma boa noite para todos.